Os benefícios sociais pagos a partir da pandemia tiveram um efeito colateral. 2 milhões de brasileiros que deixaram o mercado de trabalho. É o que constata um estudo inédito. Veja na nossa reportagem. O estudo da Genial Investimentos foi atrás de uma resposta para um fenômeno recente na economia: a queda na taxa de participação da população economicamente ativa, aquela que tem uma ocupação ou está à procura de um trabalho dentro da população em idade ativa, que considera todos os brasileiros aptos a trabalhar. Os pesquisadores perceberam que essa redução coincide com o período da maior alta histórica do Bolsa Família. Até 2020, o programa de transferência de renda representava uma média de 19% do salário mínimo. Durante a pandemia, sob o nome de auxílio emergencial, passou para mais de 45%, oscilando um pouco até o fim de 2022, ainda chamado de Auxílio Brasil. Novamente, como Bolsa Família, o benefício chegou a 50% de um salário em setembro de 2023. Enquanto isso, desde setembro de 2022, os menos escolarizados foram a força de trabalho que mais perdeu participação no mercado, como mostra a linha vermelha do gráfico, que separou os trabalhadores pelo grau de instrução. Considerados todos os fatores, o estudo chegou à conclusão de que o aumento no Bolsa Família de cerca de R$ 200 antes da pandemia para aproximadamente R$ 600 hoje foi responsável por uma queda de 1,7 ponto percentual a mais da taxa de desemprego em 2023. São 2 milhões de pessoas que desistiram de uma ocupação ou de procurar por uma e deixaram de ser consideradas parte da população economicamente ativa. A diferença pode explicar por que os modelos para prever a taxa de desemprego de 2023, entre 8,5% e 9%, ficaram acima do registrado, de 7,5%. Mas os pesquisadores ainda atribuem a isso mais um fator. Enquanto os benefícios sociais tiveram forte aumento, houve queda em 2023 do salário real, causada pela inflação ocasionada em 2022, o que também diminuiu os incentivos para se inserir no mercado de trabalho. Naco, os benefícios sociais, a gente concorda, são necessários, porque o Brasil é um país com uma desigualdade social muito alta. Mas também tem esse risco, né? Tira as pessoas do mercado de trabalho, porque muitas delas recebem o benefício e aí acham que não precisam mais trabalhar, né? Eu acho que essa discussão ela é importante sobre várias óticas, sobre vários prismas. O primeiro, eu acho que para falar sobre mercado de trabalho e programa social, eu acho que vale uma pensata. Será que o Bolsa Família que é muito alto ou será que é o salário mínimo no Brasil que é muito baixo? O Bolsa Família de R$600 equivale a $120. Se você olhar a média de países emergentes, inclusive aqui na região, na América Latina, é um valor que está próximo de outros países. Então, não me parece ser tão fora da curva como alguns economistas citam. Agora, outro ponto importante é que os R$600, eles nasceram, o Saulo mencionou na reportagem, nas eleições. Foi a disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto, a disputa absolutamente acirrada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe à baila este valor de R$600. Inicialmente, o Auxílio Brasil, o Corona Voucher, na época chamado pelo ministro Paulo Guedes, seria de um valor muito inferior, de R$200. E aí, este valor foi escalando com a interferência do Congresso Nacional primeiro e depois com decisão do Executivo. E aí, quando chega a eleição, mais perto da eleição, o valor de R$600 ele é consolidado e, a partir daí, você não consegue, obviamente, alterar uma política pública para baixo. Então, este é o cenário e talvez a pensata que precisa ser feita é sobre o valor, de fato, do Bolsa Família, do Programa Social e do salário mínimo, porque esta é a conta que a parcela mais pobre da população faz. Eu fico no programa social que me paga R$600 ou eu vou para o mercado de trabalho onde eu recebo R$1.300, que é o patamar do salário mínimo atualmente. Então, esta é a conta que se faz entre os trabalhadores de menor renda. Agora, o desdobramento disso é muito interessante, porque quando você tem uma redução do interesse de algumas pessoas em procurar emprego, significa que, primeiro, o desemprego cai, como a reportagem
mostrou. Isso, a gente tem um desemprego bastante baixo, agora de 7,5%, ele historicamente é maior. Então, a gente está chegando num patamar onde o desemprego está tão baixo que começa a gerar preocupação nos economistas, porque quando a economia cresce um pouco e o desemprego está muito baixo, os salários começam a aumentar. É ótimo para o trabalhador, maravilhoso. Só que isso pode gerar inflação. Isso pode fazer com que este crescimento, esta onda positiva da economia, gere uma consequência negativa, que é a inflação, e aí tem aumento do juro. Isso tudo pode interromper o ciclo positivo da economia. Acho que a gente, diante desses números, é preciso discutir políticas públicas e discutir a remuneração do trabalho. E se foi uma política de populismo fiscal realmente, com ambições eleitorais de aumentar tanto, e se porta de saída, que é um problema estrutural desses programas sociais também. Tem gente que recebe por anos, sendo que já tem condições de não receber o benefício social e poderia estar no mercado de trabalho. Sim, é uma discussão perfeito. Ótima aqui. lembrança. E, além disso, tem um outro aspecto em 2022, que foi muito grave, foi a emissão de benefícios sociais de maneira pouco criteriosa. Então, você teve a explosão do número de Bolsa Família ou de Auxílio Brasil sendo pago a indivíduos unifamiliares, né, que eram aqueles que, com apenas um CPF, constituíam uma família e que, na verdade, alguma apuração posterior observou que, na verdade, eram pessoas de outros grupos familiares e que faziam esse tipo de processo para receber um valor maior do Estado. Enfim, é uma série de itens que pode desdobrar a partir daí. É um problema muito complexo. Fernando Nakagawa, a nossa tecla SAP aqui no Sabadão da CNN. Obrigado, Naka, por mais essa análise.